Estar em tua presença e poder te contemplar. Necessito estar contigo, necessito adorar. Dá-me de beber do teu manancial, dá-me de beber, necessito mais, dá-me de beber do teu manancial. Necessitamos de Ti, Senhor, esta noite. Irmãos, eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor tem me falado, nada novo, mas a minha intenção aqui essa tarde é relembrar a vocês. Amém? Eu queria falar sobre renovados pelo Espírito Santo. O Senhor tem me lembrado esse tema, renovados pelo Espírito. Parece algo fácil, muito ouvido, pronunciado na nossa caminhada como discípulos, como cristãos, o fato de ser renovado. Mas quando se trata da vida diária, a gente percebe que buscar renovo não é uma tarefa fácil. O renovo, antes de tudo, é uma busca. Mas como buscar se me falta motivação? E Jesus, certa vez, ele disse à mulher samaritana no poço de Jacó, que se bebesse da água do poço, ela voltaria a ter sede. Mas se bebesse da água que ele desse, nunca mais teria sede. Sobre esse tema que eu queria falar essa tarde e noite, queria que você abrisse João, capítulo 4. Vou esperar você abrir, acessar, para você ler aí na sua Bíblia. Dá um tempo para você abrir, mesmo que tenha aqui, mas abre a tua Bíblia, acessa. João capítulo 4, versículo 1 até o versículo 14, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Queremos ter revelação, Senhor, do que tu queres falar essa tarde, essa noite. Acalma os nossos corações, nossos pensamentos, cativos aos teus pensamentos, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, aqui nós podemos ver dois tipos de água. Uma água do poço, ou seja, uma água parada. Esse poço estava ali há muito tempo, conhecido como Poço de Jacó. Houve ali muito esforço de alguém em perfurar. E no decorrer dos anos, que muitos beberam dessa água. E aqui Jesus fala para a mulher que bebendo aquela água, ela vai voltar a ter sede. E Jesus oferece uma outra proposta, uma água viva, uma água corrente. E esse termo na Bíblia aponta para o Espírito Santo. Ou seja, uma água parada e uma outra água que é a água viva, água corrente, água que brota. Quem bebe dessa água não volta a ter sede, pois essa água tem a capacidade de gerar uma fonte no nosso interior. E essa fonte não é necessário cavar com as próprias forças. Essa fonte não é alcançada pelo nível de conhecimento que se tem, mas pelo simples fato de beber a água que Jesus dá. Para ser água viva, tem que vir direto dele. Ele é a fonte dessa água que é viva. Você pode dizer para quem está do seu lado: Jesus é a fonte da água viva. É uma água que brota. Amém, igreja? Então aqui a gente vê uma água parada e uma água viva. A água viva oferecida por Jesus nos aponta o Espírito Santo que está dentro de nós todos os dias. Você pode dizer para quem está aí do seu lado: o Espírito Santo está dentro de você. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Que o primeiro passo para alguém ser renovado por Deus, o primeiro passo para alguém ser renovado por Deus é dar liberdade ao Espírito Santo. Se eu, ou se você, se a gente apagar o Espírito, eu não posso ser renovado. Abra comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Tessalonicenses 5, 19, que diz assim: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Quanto mais o Espírito Santo for abafado na minha vida, eu abro portas para o desânimo, para águas paradas, águas velhas, águas antigas, águas guardadas anos a anos. O convite do Senhor para você essa tarde, para mim, é que Ele tem água nova para nós. Quem quer água nova? Quem quer água viva? Amém? Água que brota. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E qual é o resultado de beber das águas do Espírito? O que acontece? Satisfação em Deus. Essa satisfação é uma fonte interna que sacia. Quantas vezes você já evangelizou e já falou para a pessoa: não, porque quando você aceitar Jesus, você não vai ter mais uma alegria passageira, você vai ter uma alegria que permanece. Você vai ter o Espírito
Então a minha proposta hoje aqui é relembrar que existe algo aí dentro de você que sacia a sede, que renova. O que sustenta você, o que sustenta a mim é algo que está no teu interior e não coisas externas. Eu queria citar duas verdades sobre o Espírito Santo com muita simplicidade, irmãos. Só beber um golinho d'água. Primeira verdade sobre o Espírito Santo: não existe substituto para o Espírito Santo. Ele é o único e só Ele pode fazer coisas que nenhuma outra pessoa pode fazer por nós. Vou repetir. Ele é único e só Ele pode fazer coisas que nenhuma outra pessoa pode fazer por nós. Ninguém substitui o Espírito Santo. Nada substitui o Espírito Santo. Nós podemos ser advertidos, nós podemos ser alertados, mas o Espírito, ele age. Quando ele age, ele nos convence. Ele nos muda. Ele é o único que pode fazer em nós o que Deus quer que seja feito. Me lembro de um testemunho de um pastor, eu hesitei de falar, mas eu vou falar. Falando sobre o Espírito Santo convence. E aquele pastor disse que num culto, a congregação normal, assim, chegou um rapaz e chegou para ele na frente dele e disse: pastor, o que é que o senhor, quando o senhor me olha, o que é que o senhor vê? E ele disse: não, eu vejo um rapaz arrumado, né, gostoso, bonito e tal. E se eu lhe disser que eu não sou ele, eu sou ela? E aí ele disse que tremeu do pé à cabeça. E aí ele disse: Jesus lhe ama. O que é que me... E aí aquela moça disse: o que é que me impede de aceitar Jesus? E aquele pastor disse: nada. Disse: eu quero me batizar. Era um dia de batismo. E tá bom, a gente vou chamar o pessoal aqui. Ele meio nervoso como eu agora em contar essa história. Né? E chamou o pessoal: você vai entrar nesse grupinho aqui, vai te dar as orientações e no próximo você vai ser. E quando chegou o dia do batismo, aquele homem, entre aspas, já estava diferente, mas ainda estava com a vestimenta meio... E aí colocou aquela roupa do batismo, entrou na fila e chegou na hora de ser batizado. E na hora de ser batizado disse: agora fica aqui uma velha pessoa e nasce uma nova pessoa. Mais ou menos assim. Estou nervoso, me perdoe. E quando aquela moça saiu das águas, ela já não vestiu a roupa que ela chegou. E ela já colocou um vestido, colocou um brinco. E disse: a minha vida é de Jesus. E o que me chamou a atenção, aquele homem disse: eu nunca preguei aqui nada sobre homossexualismo. Nunca tratamos desse assunto. O que eu quero dizer com isso? Não foi uma pregação, não foi imposição de ninguém, mas o Espírito Santo é que convence alguém. Não é força, não é posição, não é obrigação, mas o Espírito Santo. É só Ele que tem essa capacidade. Portanto, eu digo: não existe substituto para o Espírito Santo.
Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor nos diz que não é por força que a vida de alguém é mudada, não é pela pressão, não é pela lei, mas apenas por um agente que pode mudar a vida de alguém, e esse agente é o Espírito Santo. Ele é especialista. Se alguém deseja viver a vida que Deus tem preparado, terá que ser dependente deste agente chamado Espírito Santo. Não existe substituto. A educação não substitui o conhecimento humano, não substitui o Espírito Santo. O talento não substitui o Espírito Santo. O dinheiro não substitui. Somente o Espírito Santo é capaz de mudar o nosso interior e nos fazer discípulos e nos fazer servos. Quantos dizem amém? Então a primeira verdade é que não existe substituto para o Espírito Santo. A segunda verdade é que o Espírito é o único caminho para a maturidade. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A única forma de crescer como filhos de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. Alguém pode ter nascido de novo, receber o Espírito Santo, mas não chegar à maturidade no Senhor, por não aprender a ser guiado. Eu recebi o Espírito Santo, mas eu preciso aprender a ser guiado. E não é algo que acontece em reuniões, em acampamentos, mas é algo do dia a dia. Alguém só é guiado no seu dia a dia. Pode ser guiado aqui no encontro, com certeza. O Espírito Santo guia a reunião. A gente pode até atrapalhar um pouco, mas o certo é que ele guia todas as coisas. Por isso que às vezes a gente está aqui no louvor, clamando o nome de Jesus para não atrapalhar. Porque quem guia é Ele. Aqueles que são continuamente guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Somente se tornarão filhos e filhas maduros em Deus, aqueles que forem guiados pelo Espírito Santo. E às vezes, irmãos, nós tendemos a lembrar do Espírito Santo somente em momentos de urgência. Quando aquela luz vermelha acende. Aí eu me lembro do Espírito Santo e graças a Deus que Ele mesmo acende essa luz, né? Na sua cara para você despertar assim. Mas Ele deseja que você lembre, que eu lembre dEle em todos os momentos, não é só naquele momento de urgência, não. É todo dia. Essas pequenas decisões, ao levantar de manhã, ao levar teu filho na escola, ao chegar no teu trabalho, na hora do almoço, chegar em casa à noite. Ele deseja ser teu amigo. E com isso eu queria citar alguns aspectos do Espírito Santo. Só um minuto. Alguns aspectos sobre o Espírito Santo. Primeiro aspecto, o Espírito Santo é uma pessoa. Quem crê nisso, que ele é uma pessoa? Amém. Quem crê que o Espírito Santo está vivo? Amém. Amém? João capítulo 16, versículo 7 até o versículo 13. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, conhecerá o mundo. Convencerá que apagou aqui.
Pronto. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus fala aos seus discípulos que vai partir no sentido também de presença pessoal e que vai voltar ao Pai. Mas também ele fala que vai deixar uma outra pessoa que vem do céu, o Espírito Santo. Como ele diz no versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. O Consolador, o Ajudador, o Advogado, o Paracletos, uma pessoa ao meu lado todo o momento. E o que é Paracletos? Em algumas versões da Bíblia traduzem por Consolador, por Conselheiro, por Ajudador. Mas, na verdade, um paracletos, palavra grega, é um agente, é um advogado, é um representante de outro, com os mesmos poderes do que representa. Em João capítulo 1, 1 João 2:1, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui é o mesmo termo, paracletos, representante. Jesus volta para o Pai e deixa um representante, o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16. Quando a gente recebe o Espírito Santo, o próprio Jesus está dentro de nós. João 14, 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Ou seja, com o Espírito Santo, nós temos a presença de Jesus em nós. Como eu disse a você, eu estou relembrando muita coisa aqui. Ao chegar outra pessoa igual a Jesus, o Espírito Santo, é o próprio Jesus dentro de nós. Os três que são um, eles são inseparáveis em natureza e essência. Ao recebermos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo e temos também Jesus. Com o Espírito Santo, nós temos também a presença do Pai em nós. João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Quando veio o Espírito Santo, também veio Jesus, e também veio o Pai. É uma equação, Espírito Santo, Jesus e o Pai, a Trindade vivendo em nós. Quantos dizem amém? Recapitulando, o Espírito Santo é uma pessoa. Você pode dizer para quem está do seu lado: o Espírito Santo é uma pessoa. E o segundo aspecto sobre o Espírito Santo: o Espírito Santo é Senhor. Amém, igreja?
O Espírito Santo não é só uma pessoa, ele é Senhor, da mesma forma que o Pai é Senhor, e o Filho é Senhor, o Espírito é Senhor, eles são um. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde o Espírito está, existe liberdade. Nós temos acesso ao Pai através do Filho, pelo Espírito. Da mesma forma, o Pai habita em nós quando estamos no Filho, por meio do Espírito. O Espírito é uma parte essencial dessa equação. O Pai habita em nós quando estamos no Filho, por meio do Espírito. Se deixarmos o Espírito Santo fora desta equação, nós não temos acesso a Deus. E Deus não tem acesso a nós. Portanto, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Aleluia. Amém. O Espírito Santo é Senhor. Amém. Você percebe como às vezes nós podemos esquecer dessa pessoa chamada Espírito Santo? Então o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Senhor, e o Espírito Santo, ele é também autor. A palavra tem um autor, muitos instrumentos, mas tem um autor. Toda a Escritura é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito de Deus. Por isso a Escritura tem autoridade. Ela foi escrita sim por profetas, por apóstolos, homens pecadores, mas antes, guiados pelo Espírito de Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Pedro 1,21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é autor. Esse livro que você lê tem um autor. Espírito Santo. É uma pessoa, é Senhor, é autor, e também, quarto aspecto, o Espírito Santo é intérprete. O próprio autor é também o intérprete. Ele nos ajuda a entender, irmãos, os seus escritos. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele é intérprete. Você abre a Bíblia, lê o que está ali escrito, e do seu lado, obrigado, meu irmão, e do seu lado está o autor. Por isso que você lê a palavra e Deus fala com você. Porque existe um intérprete do teu lado. Existe um amigo do teu lado. Uma pessoa que abre os teus ouvidos quando precisa ser aberto. Que abre os teus olhos quando você não está enxergando direito. Ele coloca um óculos espiritual no teu olho. E aqui e ali um texto que você conhece desde criança. E de repente você, como diz Paulinho, me saltou aos olhos. É o Espírito Santo fazendo aqui. Às vezes ele dá até uma tapinha, né? Aqui. Ele é o intérprete. Quinto aspecto. O Espírito Santo, ele é o guia. Aqueles que são guiados por ele se livram de erros, de ciladas, de enganos, do pecado. O Espírito Santo é aquele que acende a luz de alerta, como nós falamos agora há pouco. Quando estamos em momentos de debilidade, suscetíveis ao erro, ele nos guia.
João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele te adverte em situações ao teu redor, que você precisa de discernimento. Ele dá palavras para você dizer a alguém. Quem crê nisso? O Espírito Santo te dá palavras. A gente precisa lembrar, porque às vezes nós vamos esquecendo. Ele te mostra pessoas de paz, quando você está no seu dia a dia, e ele te direciona, fala aqui, fala com isso. Ou então ele diz, cala, é tu, cala. É uma pessoa, é um amigo. Ele te mostra pessoas com sofrimento, pessoas que passam vários por essa pessoa no seu trabalho e ninguém percebe, mas o Espírito Santo é aquele que diz assim, ó, pessoa, sofrimento. Como eu disse também, ele cala a nossa boca, se a gente deixar e der liberdade a ele. Mas a gente vai querer, ele, calma, cala a boca. Engole seco. Isso só acontece se ele tiver liberdade. O Espírito Santo é o guia perfeito para que a gente possa completar a carreira. Quem quer completar a carreira? Somente pelo Espírito Santo. Sexto aspecto. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é o que ele intercede pelos santos. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, as fraquezas do velho homem que tentamos vencer todos os dias. Todo dia existe uma guerra do velho homem, em matar o velho homem, em esmagar esse velho homem. Situações que precisamos orar com entendimento, em concordância, e o Espírito Santo nos dá clareza. Situações que eu preciso refletir, acalmar os pensamentos. Ele me faz parar para contemplar. Assim é o Espírito Santo. Sétimo aspecto. Já estou terminando, viu, irmãos? É rápido. O Espírito Santo é indispensável nas orações. Uma oração bem-sucedida é uma oração onde o Espírito Santo está no controle, onde eu permito que Ele ore por mim, que Ele fale, que eu escute. Há momentos para orar em línguas, para que Ele ore por mim, mas também há momento que Ele me guia em orações com entendimento. Ele me guia em todas as coisas. 1 Coríntios 14, versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, no meu espírito, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Há momentos que eu canto no espírito. Às vezes até passa da conta de falar, né? Canto conosco. Mas é convidando os irmãos a fluírem no Espírito Santo. Amém. Amém.
Porque são duas coisas que não podemos separar. Nós cantamos com entendimento. Cantamos a palavra. Mas também devemos cantar no Espírito. Fluir no Espírito. Um novo cântico. Por quê? Porque Ele é uma fonte que jorra. Ele faz gerar o novo. Ele gera o que não existe. Ele faz nova todas as coisas. Por isso que eu fluo no Espírito Santo. Por isso que eu vou cantando no Espírito e Ele vai me dando novas melodias. E eu vou surfando nessa onda do Espírito. Mas também eu canto com entendimento. E eu canto a sua palavra. Quem crê nisso? Porque as duas são importantes. As duas são importantes. Irmãos, o Espírito Santo deseja ser teu amigo. Ele deseja ser teu amigo de verdade. Desculpe repetir isso tantas vezes. Ele é uma pessoa. Às vezes, com a nossa carne, abafamos o Espírito Santo. Com a nossa incredulidade, deixamos Ele de lado. Tratamos Ele como uma outra coisa, menos uma pessoa. João 14,16, na versão A Mensagem, diz assim: falarei com o Pai e Ele providenciará outro amigo, para que sempre haja alguém com vocês. Esse amigo é o Espírito da verdade. Ele quer ser teu amigo, meu irmão. Teu ajudador 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Quem tem amizade verdadeira com o Espírito Santo, quem o trata como uma pessoa, escuta bem, quem trata o Espírito Santo como uma pessoa, é satisfeito nele. Por isso Jesus disse: mas aquele que beber da água que Ele der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus é o nosso maior exemplo de como ser guiado pelo Espírito Santo. Com isso eu já vou terminando. Jesus, como homem, esvaziado da forma de Deus, Ele foi totalmente dependente do Espírito Santo. Em Mateus 1:20, diz assim: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo a José, filho de Davi: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Primeira coisa sobre Jesus, como exemplo: Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Primeira coisa. Segundo exemplo de Jesus, por ser guiado pelo Espírito Santo, Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Mateus 4:1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus, Ele foi gerado pelo Espírito. Ele foi conduzido pelo Espírito. Jesus, Ele era capacitado pelo Espírito Santo. Lucas 4:14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia,
e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele era capacitado no poder do Espírito. Então Jesus foi gerado pelo Espírito, Jesus foi conduzido pelo Espírito, Jesus era capacitado pelo Espírito Santo. E Jesus, ele era ensinado pelo Espírito Santo. João 5,19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Jesus ensinado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem a capacidade de satisfazer o anseio da alma, toda sede. Somente Ele satisfaz teu coração. Somente Ele pode tratar com a ansiedade, com o desânimo, com a tristeza. Convido você a fechar os teus olhos. Ele é especialista em renovar. Ele gera em nós uma fonte que jorra, que transborda. Fecha os teus olhos, eu queria te fazer 3 perguntas. Você não precisa responder em voz alta. Fale com o Espírito Santo. Diga a Ele assim: Espírito Santo, eu tenho te dado o devido espaço na minha vida? Pergunta ao Espírito Santo. Depois você pode fazer uma outra pergunta. Espírito Santo, eu tenho abafado o teu agir em mim? E aí você pode fazer uma terceira pergunta. Espírito Santo, eu tenho esquecido a tua presença ao meu lado? Conversa com o Espírito Santo. Pois tenho sede, não posso mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Podemos ficar de pé? Tu és, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida
és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber mais uma vez, de beber, pois tenho sede.